Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: como evolui a crise política da Venezuela? Eu não sei se vocês já repararam, mas os meios de comunicação aqui no Brasil começaram a rarear notícias sobre a Venezuela. É muito difícil hoje encontrar alguma matéria mais robusta, alguma cobertura mais atenta. É como se o tema Venezuela, que tomou o espaço que tomou no início do ano, praticamente tivesse deixado de existir. Não é à toa. A aposta feita pelos grandes meios de comunicação, pelos dirigentes da burguesia latino-americana, pelos estados imperialistas, a aposta de que Nicolás Maduro ruiria, cairia, seu governo iria para o chão em poucos dias, essa aposta feita desde o início do ano, quando Juan Guaidó se autoproclamou presidente no dia 23 de janeiro, essa aposta deu com os burros na água. Mais de 6 meses depois do início do processo golpista, o governo Nicolás Maduro não apenas está de pé, como recuperou a ofensiva política no país. A oposição, por outro lado, se encontra dividida, desmoralizada e com a sua capacidade de mobilização extremamente reduzida. Mantém alianças fortes no exterior, é verdade, particularmente o papel dos Estados Unidos de pressão contra a Venezuela continua muito importante, com o bloqueio e as sanções econômicas que infelicitam a vida do povo daquele país. Mas mesmo no exterior, a oposição golpista perdeu força. Alguns dos aliados de primeira hora, particularmente países europeus que reconheceram Guaidó como presidente legítimo, que participaram do coro golpista dos primeiros momentos, alguns desses países da Europa já recuam, já fazem de conta que nunca participaram da orquestra regida por Trump, no qual Guaidó teve o papel de primeiro violino. A situação mudou completamente. Já não se aposta mais que Maduro cairá a curto prazo. Ao contrário, a oposição se viu forçada a aceitar a iniciativa do governo da Noruega de diálogos com o governo. Esses diálogos começaram em Oslo e depois se transferiram para Barbados, onde se estabeleceu uma mesa permanente de conversações. A oposição, que dizia que jamais voltaria a conversar com o governo, que só lhe interessava derrubar Nicolás Maduro, e essas também eram as palavras do governo norte-americano, toda essa afirmação de força, de ímpeto, toda essa afirmação categórica foi por água abaixo. E o fato é que a oposição se vê obrigada a dialogar, a conversar, como o governo venezuelano propôs desde o primeiro momento, que a crise tinha que ser resolvida com diálogo e paz, não com golpe e agressão estrangeira. Mudou, portanto, o cenário venezuelano. E é por isso mesmo que os meios de comunicação alinhados ao golpe, a maior parte dos grandes meios de comunicação do mundo, aliada ao golpe, passou a dar menos notícias sobre Venezuela. Não tiveram que buscar, trocar suas fanfarronadas, suas fanfarronices iniciais, suas fanfarronices do momento, do período em que achavam que seria possível derrubar Nicolás Maduro em poucos dias, trocaram praticamente pelo silêncio, por uma postura muito cautelosa, muito prudente sobre os acontecimentos da Venezuela, mantendo aqui ou ali algum ataque contra Nicolás Maduro, mas são obrigados, pelo seu próprio silêncio, a atestar que o governo Nicolás Maduro venceu mais esta batalha política. É claro que a situação na Venezuela continua instável, a crise econômica e social é profunda,
mas politicamente o governo constitucional de Nicolás Maduro deu uma enorme demonstração de força. O que aconteceu de 23 de janeiro até agora? 3 golpes de Estado foram tentados. O primeiro no próprio dia 23 de janeiro, quando Juan Guaidó se autoproclama presidente da República sem ter recebido um único voto para isso. Imaginava-se então, Guaidó, seus parceiros na Casa Branca e na Europa, de que a autoproclamação de Guaidó levaria a uma divisão das Forças Armadas e a desestabilização do governo Nicolás Maduro. Foi a primeira tentativa de golpe de Estado de 2019. Fracassou. As Forças Armadas não se dividiram. Embora Guaidó tenha conseguido mobilizar setores importantes da população, teve como resposta uma mobilização do chavismo, que continua e continua a ter o apoio de grande parte do povo venezuelano. Derrotado essa primeira tentativa de golpe de Estado em 2019, houve uma segunda tentativa de golpe de Estado no dia 23 de fevereiro de 2019. Foi quando Guaidó, com o apoio norte-americano, o apoio do governo da Colômbia, o apoio do governo brasileiro, com a pressão e os aplausos da Europa, da maior parte dos países europeus, com o apoio dos governos reacionários da América Latina, Juan Guaidó tentou ingressar na mão grande em território venezuelano com uma suposta ajuda humanitária. Que ajuda humanitária nada tinha, não passava de um pretexto, de uma operação de fantasia concebida pelos Estados Unidos. A ideia era ingressar pela fronteira colombiana e pela fronteira brasileira em território venezuelano, com caminhões de ajuda humanitária, mostrando que Guaidó tinha força política e também, através dessa operação, lograr aquilo que não haviam conseguido no dia 23 de janeiro, dividir as Forças Armadas, desmoralizar o governo Nicolás Maduro, gerar um clima de insurreição popular, gerar um apoio massivo a esse ingresso de ajuda humanitária e derrubar o governo Maduro. Novo fracasso de Juan Guaidó. A tal ajuda humanitária não consegue ingressar no país. A aliança entre os setores organizados do povo e as Forças Armadas impediram que essa violação do território venezuelano ocorrera. Fracassado o segundo golpe, foi-se ao terceiro golpe de Estado. No dia 30 de abril deste ano, Juan Guaidó, contando com uma deserção importante nas fileiras chavistas do chefe do Serviço Bolivariano de Inteligência, conseguiu reunir um pequeno grupo de militares, retirar Leopoldo López, o seu guru político de prisão domiciliar, se concentrar na frente de La Carlota, importante base militar da Venezuela, e proclamar a Operação Liberdade. Guaidó estava convencido que a deserção do chefe do Serviço Bolivariano de Informação levaria, dessa vez sim, a uma ruptura das Forças Armadas, com um apoio de setores expressivos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para a sua nova tentativa golpista. A ideia era fazer essa proclamação diante da base de La Carlota, mobilizar quartéis para, em seguida, no dia 1º de maio, concentrar contingentes populares que dessem apoio a esse golpe de característica civil-militar que Guaidó pretendia dirigir. Novo e rotundo fracasso. Rapidamente, em poucas horas, o governo Nicolás Maduro conseguiu neutralizar a intentona militar. E as manifestações convocadas por Juan Guaidó fracassaram no dia 1º de maio. Naquela data, aliás, começa a se inverter a correlação de forças no país. O chavismo vai demonstrando capacidade de recuperar o apoio das ruas. As mobilizações chavistas passam a ser muito superiores às mobilizações da oposição. A oposição percebe em Guaidó um líder fraco, um aventureiro, um mentiroso. Mesmo no exterior, Guaidó já não tem mais apoios importantes, ou os apoios que tem já não são mais incisivos para novas empreitadas golpistas. Até mesmo os Estados Unidos, que mantêm o bloqueio e as sanções econômicas,
recuam em relação a seus planos de agressão militar. Juan Guaidó continua gritando junto com seus aliados na Assembleia Nacional, continuou tentando operações, moções que pedissem intervenção militar. Vejam só, alguém pedindo intervenção militar no seu próprio país. Vejam o grau de submissão de Juan Guaidó ao imperialismo americano. Pior que Guaidó, ou igual a Guaidó, só mesmo o nosso Jair Bolsonaro, essa submissão em relação aos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, diante do triplo fracasso de Guaidó, começou a recuar de qualquer plano militar, se deu conta que estaria isolado nessa empreitada. E a oposição venezuelana começou a se dividir, se fragmentar. Enquanto o chavismo recuperou dinamismo político, recuperou apoio, recuperou capacidade de mobilização e foi ganhando a queda de braço contra o golpismo. Repito, obrigando a oposição a sentar na mesa de negociações e a buscar um caminho pacífico e com base no diálogo, como sempre foi a proposta do governo Nicolás Maduro. Leve em conta o baixíssimo grau de repressão, a repressão de baixíssima intensidade que foi utilizada pelo governo Nicolás Maduro contra uma oposição abertamente golpista. Em que país do mundo os partidos que apoiassem um golpe de Estado tão escancarado continuariam funcionando legalmente? Na Venezuela, os partidos que apoiaram o golpe de Guaidó continuam a funcionar legalmente. Em que país do mundo um autoproclamado presidente da República que convoca uma rebelião nas suas armadas continuaria livre? Juan Guaidó, o autoproclamado presidente da Venezuela, continua livre. Claro, ocorreram choques, ocorreram mortes, houve confrontações, houve até mesmo certos desrespeitos aos direitos humanos, como o próprio governo venezuelano reconhece e toma providências, prendendo aqueles que extrapolaram das suas obrigações legais. Mas o fato é que num território, num cenário de tanta confrontação, os choques, o grau de violência foi bastante controlado. Dentro da Constituição, dentro da legalidade, o governo Maduro combateu, isolou e está derrotando a oposição de direita, propondo ao país um pacto. Agora, o pacto não depende apenas do governo de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro deixa claro que nenhum tema estará fora da mesa de negociações em Barbados, desde que os Estados Unidos retirem todas as sanções e o bloqueio contra a Venezuela. O mesmo valendo para os demais países que entraram nessa linha de embargo contra o país sul-americano. Restabelecida a normalidade das relações comerciais e financeiras com a Venezuela, todos os assuntos podem e poderão e serão negociados em Barbados. O governo Nicolás Maduro não faz objeção a qualquer tipo de negociação, desde que seja aceita a sua principal pré-condição, o fim do bloqueio e das sanções. Isso é o que se discute em Barbados. A questão é que os Estados Unidos não querem de forma alguma recuar do bloqueio e das sanções. O governo dos Estados Unidos, embora tenha abandonado provisoriamente seus planos de agressão militar ou uma intervenção mais aberta a favor de Guaidó depois de tantos fracassos, o fato é que o governo dos Estados Unidos, o governo de Donald Trump, não abdica, não abre mão das sanções e do bloqueio. Para não se desmoralizar internamente nos Estados Unidos, claro, se aproximam eleições presidenciais em novembro do próximo ano, e Trump não quer passar uma mensagem para os seus eleitores de um presidente fraco, de um presidente aventureiro que teve que recuar. E também Trump não confia na oposição venezuelana. Sabe que no atual cenário, o único instrumento real que possui o imperialismo para derrotar Nicolás Maduro é o bloqueio norte-americano. Se depender da oposição de direita, mesmo que sejam antecipadas as eleições gerais, a oposição de direita tende a se fragmentar e a ser derrotada.
Trump não quer ser sócio de um fracasso, por isso mantém, bloqueia as sanções, e são os Estados Unidos que dinamitam na mesa de negociações qualquer possibilidade de acordo pacífico que permita a Venezuela sair da crise que ora enfrenta. Sobre a situação econômica e social, algumas palavras devem ser ditas. O país vive hoje um momento grave, mas menos grave do que no início do ano. Os problemas relacionados à escassez estão bastante equacionados com as relações comerciais que a Venezuela aprofundou com China, Rússia, Irã, Turquia, Bielorrússia, Índia. A Venezuela estreitou seus laços comerciais com esses países e substituiu fornecedores. Os supermercados de Caracas, por exemplo, estão relativamente bem abastecidos, embora não seja abastecido pelos produtos ocidentais que conhecemos. Houve uma relativa dolarização da economia venezuelana, como uma medida que espontaneamente o povo foi tomando e o governo aceitando e administrando para enfrentar a inflação. A dolarização da economia permitiu uma queda na curva de aceleração inflacionária. As pessoas vão aos restaurantes, fazem suas compras, pagam serviços, até mesmo mercadorias, podendo usar o dólar. O dólar passou a ser uma moeda aceita no país, e é um país que tem um enorme volume de dólares historicamente circulando na sua economia. O país cercado, bloqueado pelos Estados Unidos, foi obrigado, de uma hora para outra, a fazer substituições drásticas de importação. A mais importante delas é na agricultura. Sem o governo poder importar e, através do subsídio, ofertar produtos alimentares no mercado interno, a agricultura, a pequena e média agricultura venezuelana, começou a se recuperar. Afinal de contas, passou a existir mercado e bons preços para os camponeses produzirem e venderem. A produção de legumes, de frutas, de verduras, essas produções que compõem a base da pirâmide alimentar, entre elas a produção da farinha de milho para a produção da arepa, o alimento mais tradicional do país, essas produções cresceram, e cresceram bastante, abastecidas pelo próprio mercado interno. É verdade que, na medida em que a produção cresça, haverá novos problemas que terão que ser resolvidos com os insumos. Por força das circunstâncias, a agricultura venezuelana é hoje uma agricultura orgânica, até porque não existem agrotóxicos disponíveis para o plantio. Ela opera fora do mercado de fertilizantes, bloqueada que está pelos Estados Unidos, reconstruindo assim a agricultura venezuelana em novos termos. Isso resolve todos os problemas do país? É claro que não. São melhoras paulatinas, que é possível perceber andando-se pelas ruas de Caracas e das principais cidades do país. O próprio fluxo migratório, muito forte entre 2016 e 2018, esse próprio fluxo migratório já caiu. O país vai encontrando, numa economia de guerra, soluções pontuais para os problemas mais emergenciais. Isso não tira de cenário o fato de continuar existindo uma gravíssima crise econômica, em grande medida provocada pelo bloqueio norte-americano e pela sabotagem interna, fatos que, infelizmente, a ex-presidente chilena, a relatora, alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, se recusou a ver em seu informe. Fez um informe parcial, contaminado, ouvindo rigorosamente apenas os setores, ou levando em conta apenas os setores da oposição, realizando a maior parte das suas conversas fora da Venezuela e não dentro. Simplesmente Bachelet, em seu informe, por conta das pressões políticas que se sofre, por conta do papel dúbio do seu partido no Chile, sempre muito mancomunado com a burguesia chilena e latino-americana, Bachelet fez um relatório parcial, um relatório tóxico, que não levou em conta essa realidade, a sabotagem, o peso
do bloqueio norte-americano e da sabotagem econômica interna que incrementem muito a crise econômica da Venezuela. A Venezuela vai resistindo também no campo econômico. Seu principal desafio é reorganizar a indústria petroleira. O bloqueio norte-americano afetou muito a indústria petroleira venezuelana, afetou muito a PDVSA. A produção da PDVSA caiu bastante em relação aos seus patamares históricos de produzir 3 milhões e 200 mil barris dia. A produção se situa talvez em 1/3 desse volume. E isso afeta muito a economia venezuelana, que é, em grande medida, dependente da exportação de petróleo. As dificuldades financeiras internacionais, as dificuldades de crédito no exterior, as dificuldades de importar peças de reposição para suas refinarias, as dificuldades de refinar seu próprio petróleo nas refinarias que a PDVSA possui nos Estados Unidos, uma série de dificuldades provenientes do bloqueio e das sanções atrapalham muito a economia petroleira da Venezuela e, portanto, sua capacidade de enfrentar a crise, de ter recursos para enfrentar a crise. É um desafio e tanto. A Venezuela depende, de um lado, do fortalecimento da sua aliança com China e Rússia para recuperar sua indústria petroleira, de outro, de um clima internacional mais positivo para o país, de um relaxamento das tensões internacionais. E o governo Nicolás Maduro está profundamente empenhado nisso, com as negociações em Bermudas, em abrir o país, em garantir melhores relações internacionais, particularmente com a Europa, tentando sair daquela situação de cerco a que os Estados Unidos buscam submeter o governo de Nicolás Maduro. Portanto, se nós tivéssemos que fazer uma síntese da evolução da crise política na Venezuela, poderíamos fazê-la com 3 frases fundamentais. A primeira: o golpismo foi derrotado, ao menos por hora, nessa sua versão Guaidó. Perdeu força, se dividiu. Segundo, o governo Nicolás Maduro, depois de derrotar o golpismo internamente, aposta no caminho das negociações e do diálogo para estabilizar a situação política na Venezuela e abrir condições para a reconstrução econômica. Terceiro, a derrota do golpismo abre possibilidades para que o governo Maduro rompa o isolamento internacional ao qual os Estados Unidos buscaram submeter o país, submeter a Venezuela. Além das alianças com Rússia, China, Turquia, Bielorrússia, Irã, Índia e outros importantes países, a derrota do golpismo e as negociações impulsionadas num primeiro momento pelo governo da Noruega abrem condições para que o governo Nicolás Maduro estabeleça relações mais produtivas com diversos países europeus. A crise continua grave, mas Nicolás Maduro venceu mais essa batalha política, ou está vencendo mais essa batalha política. O processo golpista, iniciado no dia 23 de janeiro de 2019, beija a lona. Termino aqui minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, 2 mensagens importantes. A primeira mensagem: sugiro a vocês fortemente que façam uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês poderão acompanhar tanto nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. E não se esqueçam, quando forem fazer a inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem: peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade. Recursos necessários
para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento de Opera Mundi. A assinatura solidária é, por excelência, o instrumento que permite Opera Mundi se manter independente frente ao poder econômico. Peço a vocês que façam agora mesmo uma assinatura solidária. Para nós, é um passo, uma colaboração essencial. Termino aqui o programa 20 Minutos Internacional de hoje. Queria agradecer a quem nos acompanhou. Quem gostou do programa, por favor, o compartilhe, ajude na sua difusão. Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, às 16h30, nos canais do Opera Mundi, no YouTube e no Facebook, com o programa 20 Minutos Nacional. Até lá e um grande abraço.